Você tomou Tadalafila no fim de semana para garantir aquela transa? Ou estava procurando aquele troféu de super-homem da cama? Esse vídeo aqui é para você. Eu vou comentar um pouquinho sobre Tadalafila e explicar por que alguns pacientes entendem que ele tem risco de infarto e outros podem achar que ele causa dependência, um vício desse tipo de remédio. A Tadalafila, que é o Cialis comercial, ou a Sildenafila ou Viagra, o azulzinho, é uma medicação que já tem há muito tempo e ela se tornou muito segura. Esse tipo de medicação é usado em pacientes infartados, que já fizeram ponte de safena, para você ter ideia. E esses pacientes, eles podem tomar a medicação quando eles precisam, quando eles têm dificuldade de ereção. O que acontece é que hoje, cada dia mais, pacientes que não têm dificuldade nenhuma em transar estão usando essa medicação. E aí as dúvidas aparecem. Número 1, ela causa realmente infarto? Não. Essa medicação ela é proibida em associação com outros remédios, como o nitrato, que é um remédio que o cardíaco põe aqui no bolso e quando ele tem uma dor aguda, a tal da angina, ele coloca debaixo da língua. Outra situação é a associação com cocaína e álcool. Alguns pacientes que fazem uso de cocaína e álcool, quando tomam o Viagra ou o Cialis, esses pacientes sim, eles podem infartar na hora da transa. Então, quando você escutar que o seu vizinho ou algum conhecido teve problema porque tomou Tadalafila ou Viagra, é porque ele fez escolhas erradas. 2. Realmente essas medicações têm efeitos colaterais, mas são bem conhecidos. A vasodilatação que essas medicações causam pode dar uma dor de cabeça, rubor facial, a face ficar vermelha, o nariz pode entupir, pode dar uma dificuldade visual e o coração pode acelerar. São esses sintomas que fazem as pessoas acharem que podem ter problema. Mas esses efeitos eles também vão durar enquanto dura o remédio. Passou o efeito, os efeitos colaterais também diminuem. Importante, esses efeitos colaterais dependem da dose também. Quanto maior as doses de remédio, maior sua chance de ter efeito colateral. Até de ter efeito colateral e não ter efeito benéfico. 3. Causa dependência? Não vou ser hipócrita aqui e falar que causa dependência. Não é um remédio que dá tolerância, ou seja, o paciente precisa cada vez de doses maiores do remédio, e também não causa dependência. Ele não precisa, aos poucos, tomar aquele remédio para ter o mesmo efeito. O que acontece é que pacientes que não precisam tomar o remédio e usam aquilo de muleta, uma muleta psicológica para o paciente na hora da transa ter um pouquinho mais de segurança, esse paciente sim pode ter uma dependência psicológica. O que significa isso? Na hora da transa, se ele não tem o remédio, ele pode se sentir inseguro, pode se sentir ansioso e aí sim ele pode falhar. Então a gente fala que esse paciente tem uma dependência porque se ele não tem o remédio, ele falha. Isso acontece quando você usa de forma indevida. Esses são os principais motivos por que a gente tem que ter um urologista, por que a gente precisa ir na consulta e perguntar para o urologista como funciona a Tadalafila, em que situação usar, em que situação não usar. Se você ficou com alguma dúvida, marca uma consulta, vamos conversar, vamos ter um papo aberto sobre isso e eu tenho certeza que você vai entender tudo.